hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. e vamos elevar
nos encontramos aqui, Senhor, a fim de rogar-te o amparo e a proteção, diante das nossas dificuldades íntimas, diante das nossas imperfeições. Auxilia-nos, Jesus, ampara-nos, que possamos compreender o teu Evangelho de luz nesta noite e colocá-lo em prática em nossa reforma interior, junto aos nossos familiares, junto aos nossos companheiros de trabalho, enfim, que possamos nos modificar diante do teu Evangelho. Sê conosco, Senhor. Permita-nos iniciar a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Nós teremos esta noite explicação do Evangelho, das lições, com a nossa companheira Ana. Muito boa noite a todos. Que o Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre. Nós vamos dar continuidade às aulas sobre depressão, que estão sendo ministradas na quarta-feira. Hoje nós estamos na quinta aula, que é depressão e melancolia. Nós vamos iniciar a aula com uma fala de Jesus, que está no Evangelho, em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesus nos fala: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, o que Jesus fala conosco? Que tudo, absolutamente tudo que a gente pedir com fé, então se a gente crê, nós vamos ser atendidos, Mas já aconteceu com vocês de ficar parecendo que nunca as nossas orações são atendidas por Deus? A gente pede e o nosso pedido não é atendido, Então, isso não contraria a promessa do Mestre? Ele falou: pede e obtereis. E eu não estou obtendo nada, então como é que faz? E é muito comum que esses nossos anseios não sejam atendidos, Então, por que isso acontece? É bem fácil de explicar, na verdade. A gente pede sempre o que a gente quer. E Deus dá sempre o que é o melhor para nós, Então, como um pai que às vezes fala não para os filhos, muitas vezes, mas no sentido de educar os filhos. E mesmo como um cirurgião, que às vezes faz uma cirurgia que vai deixar naquela pessoa uma dor grande no pós-operatório, mas para extirpar um mal maior, Então, muitas vezes, o não de Deus, na verdade, é uma bênção para nós. E algumas vezes também, a gente nem sabe direito o que está pedindo. Hoje a gente pede, amanhã já não é mais aquilo, a gente muda de ideia. Então, que a gente saiba pedir, Que a gente realmente peça aquilo que é necessário. Que a gente peça tolerância, forças, para que Deus mostre para nós o melhor caminho, para que a gente tenha discernimento para entender o que Deus está falando conosco, Mas, se nós crermos, realmente Deus vai nos atender naquilo que for melhor para nós, Bom, no tema depressão, hoje nós vamos falar algumas considerações, A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico, é acompanhada quase sempre da perda da fé em si mesmo, nas demais pessoas e também em Deus. Quem falou isso foi Joana de Ângeles, em Amor, Imbatível Amor. Agora, o Aurélio, que é o dicionário da língua portuguesa, ele define depressão como sendo um ato ou efeito de deprimir-se, é uma palavra que vem do latim, depressione. É um distúrbio mental caracterizado por adinamia,
desânimo, sensação de cansaço, abatimento moral ou físico e letargia. Então, só alguns conceitos, né? Depressão não é uma tristeza comum. Na verdade, nem é uma falta de vontade, né? É uma alteração psíquica profunda. Nós temos alterações químicas cerebrais associadas ao distúrbio e, muitas vezes, ela não é uma opção pessoal nem individual, pelo menos nesse momento atual, porque a gente sabe que isso pode ter sido trazido de outras encarnações, outras vidas, né? Ela tem inúmeras consequências na vida de uma pessoa doente, né? Ela é um problema hoje de saúde pública no mundo inteiro, né? Nós temos mais de 300 milhões de pessoas afetadas pelo processo depressivo. Ela tem uma relação com o suicídio que é muito grande, e isso é muito grave, então é uma coisa que a gente precisa tomar consciência mesmo da relação depressão e suicídio. É mais comum em determinadas famílias. Hoje a gente tem 40% dos casos estão associados à genética, e para nós espíritas é muito fácil da gente entender isso, porque a gente sabe que pessoas que têm mais ou menos as mesmas provas e expiações, elas se atraem em famílias. Então, essa atração, ela faz uma modulação genética. O nosso perispírito, ele procura geneticamente as pessoas que são compatíveis conosco. Então, por isso é que a gente vê muitas vezes o pai tem depressão, o filho tem, um tio tem, né? O número de pacientes que vêm buscando tratamento na casa espírita vem aumentando muito. Ou eles vêm sozinhos ou eles vêm trazidos pela família. E isso, a gente fica muito feliz com isso, né? Porque nós sabemos que a casa espírita pode ajudar muito no tratamento. E uma outra coisa também é que não existe doença mental sem o envolvimento direto de espíritos. E a gente sabe que esses espíritos, eles estão envolvidos diretamente no processo patológico. Por quê? Porque quando a gente está afetado mentalmente, a nossa vibração cai. E se a nossa vibração cai, a gente vai sintonizar com espíritos que estão na mesma vibração que nós, né? Então é fácil da gente entender isso. Agora, uma coisa interessante que Kardec, em 1863, na Revista Espírita, ele já escreveu que um dia a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como é hoje a ação de animais microscópicos de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. E era muito interessante, vocês imaginam como que era saber que uma infecção era causada por uma bactéria antes do microscópio. Parecia fábula, né? Todo mundo ficava achando, meu Deus. Tem um livro que chama O Século dos Cirurgiões que relata muito bem isso. Como foi que se descobriu que lavar as mãos diminuía muito o risco de infecções, por exemplo, em parturientes, né? Então, a mesma coisa em relação aos espíritos, né? E eu tenho a grata satisfação de falar que a medicina moderna, ela vem se rendendo à espiritualidade, sim. E hoje é uma realidade, muitas clínicas, muitos consultórios, muitos hospitais, né? Essa abordagem espiritual também, além da abordagem material, que foi por muitos anos a que predominou, né? As nossas doenças, elas vêm das imperfeições morais, né? Por causa do predomínio do materialismo, isso dá uma estagnação espiritual. Milhões de pessoas têm dificuldade de reagir positivamente a uma prova, uma expiação, e a gente precisa lembrar que o nosso mundo é de provas e expiações, então nós estamos aqui porque somos espíritos imperfeitos, então nós estamos sujeitos a isso, né? E muitas vezes a gente se esquece ou a gente não dá o braço a torcer, porque a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós estamos hoje provavelmente colhendo o que nós plantamos, e a doença é essa colheita, né? E uma outra coisa é que existem vários tipos de depressão. E esses tipos de depressão, o diagnóstico, ele tem que ser feito por um especialista, né? E o especialista é o psiquiatra ou o psicólogo, que vão dar um andamento melhor para os pacientes que estão com a doença, né?
Bom, nós vamos falar de alguns sintomas associados à depressão e, inicialmente, nós vamos falar sobre a melancolia. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então, Kardec está falando isso para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, através de um espírito, que é o François de Geneve, lá em Bordeaux. E o final dessa comunicação, o espírito pede para que a gente tenha coragem e paciência. Então, muitas vezes, a gente tem realmente uma saudade do que a gente viveu e do que a gente tinha no plano espiritual, né? A melancolia, ela é um termo que foi definido pela primeira vez por Hipócrates, lá no século IV a.C. Hipócrates foi o pai da medicina, né? E ele tinha uma teoria, que era uma teoria que chamava a teoria dos 4 humores. Então, ele explicava tudo através dos líquidos corporais. E a melancolia era considerada a bile negra, porque melancolia vem do grego, melan significa negro e colis significa bile. Então, essa questão do negro é o humor negro, é a tristeza. E esse termo é o termo mais antigo que foi utilizado para a descrição desses sintomas. E ela já foi, nas várias fases da história, ela foi tida, na verdade, como descrição para vários sintomas, para vários momentos. Já foi considerada como sinônimo de depressão também. Hoje não. Hoje a gente sabe que depressão é uma doença maior do que só estar em um estado melancólico, né? E o mais interessante da melancolia é que ela é um sentimento interno, ela não é um sentimento que vem de fora, embora a gente muitas vezes seja mais fácil a gente culpar o outro por aquilo que a gente está sentindo. Foi porque eu perdi meu pai, ou porque meu irmão fez isso ou aquilo comigo, ou porque meu país não me dá nada em troca, eu estou pagando os impostos e não estou... Então, assim, a postura da gente frente a isso é o que eu posso fazer nessa situação e não ficar se vitimizando, na verdade, né? Quando nós não sabemos de onde vem, porque às vezes você sabe que você está melancólico porque aconteceu uma situação X e aí você tenta resolver aquilo ali. E quando você não sabe? Quando você não sabe, provavelmente ela vem de vidas passadas. E as vidas passadas, elas estão em nós. Elas não estão lá atrás, nós somos as vidas passadas, né? Então, nós trazemos tudo isso. Nostalgia e depressão. As síndromes de infelicidade cultivada tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia que induzem a depressão. Então, as cultivadas, então nós ficamos ali, criando, né, dando alimentação para a nossa tristeza, vitimizando, né? Diante de alguém que realmente se interesse pelo seu problema, o paciente pode experimentar uma explosão de lágrimas, todavia, fechando-se outra vez para prosseguir na atitude estoica que se apraz, negando o mundo e as ocorrências desagradáveis, permanecerá ilhado no transtorno depressivo. Também de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Então, aqui eu queria colocar a importância da gente buscar ajuda quando a gente precisa. Ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda na casa espírita, ajuda numa conversa fraterna. Então, a importância da gente não permanecer sozinho o tempo todo, fechado em nós mesmos, né? Que a gente possa...
isso da questão animal mesmo, instintiva, né? Então, mais uma vez, a questão da moderação, tá? Eu entendo, por exemplo, que a tristeza ela pode vir de algum egoísmo, de alguma fraqueza da nossa parte, mas ela acaba também debilitando o espírito que fica abandonado a essa tristeza o tempo todo, né? E aí, eu queria deixar claro que depressão não é tristeza. Tristeza é uma coisa, depressão é uma doença, é outra coisa. A pessoa que tem depressão, ela se descreve como um vazio. É uma coisa maior do que uma tristeza. E é um tempo maior também. No início, a pessoa que tem depressão, ela se desinteressa das coisas que antes davam muito prazer a ela durante a vida. Ela passa a ficar desinteressada das coisas. Então, muitas vezes, quando o processo depressivo se instala, quer dizer que ele começou ali, naquele momento. A pessoa já vinha trazendo sintomas há meses, né? Por isso o autoconhecimento é muito importante também, né? E uma coisa também, não adianta que a gente fique na pessoa depressiva, para a pessoa depressiva, mostrando para ela quantas coisas boas ela tem na vida, quanta sorte ela tem de viver, quantas coisas Deus fez por ela, porque a gente aumenta o sentimento de culpa da pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Porque não depende dela. Na verdade, ela não tem força nem para agir num processo depressivo de verdade, né? E aí ela acaba ficando mais culpada ainda, né? O pessimismo. Tristeza a todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação consumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Está lá em Fonte Viva do Demônio. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado totalmente pelo pessimismo. E o pessimismo, ele leva à intransigência, à intolerância, à irritação, à desilusão, a desencanto e incompreensão. E aqui eu queria parar e fazer uma pergunta para todos nós. Espírita tem depressão? Então, a gente sabe que a depressão ela está presente principalmente nas pessoas que têm um processo de autoexigência muito grande. E dentro da casa espírita, nós somos pessoas que têm essa autoexigência. E muitas vezes nós somos muito rigorosos conosco e com o outro. E aí eu não estou falando de disciplina, não. Disciplina nós temos que entender. Eu estou falando da questão do vigor, inclusive de pensamentos, de sentimentos. Bom, se eu conheço o Espiritismo, então eu não posso ter tristeza, né? Eu não posso ter melancolia, eu não posso ser pessimista, porque eu conheço a realidade, eu conheço a vida. Mas muitas vezes isso ajuda a gente quando nós estamos num momento bom. Nós estamos num momento que a gente é grato pela vida e que a gente vai utilizar isso para ser mais generoso para conosco, para com o outro, para a gente enfrentar um trabalho no bem, né? Agora, quando a gente está cobrando demais, quando a gente perde também essa medida, então tudo é moderação mais uma vez, o que acontece? Isso vira processo neurótico. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque disso resulta, inclusive, a maneira como nós estamos acolhendo o outro, né? Senão a gente deixa de ser um consolador para ser um opressor, para ser uma doutrina que fica baseada só no sofrimento, que fica baseada só na dor, só no resgate pelo sofrimento, só na tarefa como missão. E Deus não quer que a gente sofra o tempo todo. Deus quer que a gente saiba sofrer, né? Mas a gente não precisa ficar preso no sofrimento, né? E outra coisa é que nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos muito suscetíveis às doenças mentais. E nós somos um pouco do mundo de provas e expiações. Então nós estamos incluídos nisso também, né?
E aí é preciso ter humildade para pedir ajuda. Porque como eu conheço a realidade, então eu não posso obedecer. E aí eu me revisto de força plena. Mas não é uma força verdadeira. Né? É muito mais orgulho em pedir ajuda quando realmente é necessário. Né? Bom, tratamento e prevenção da depressão. Se o pessimismo começa a ligar-se no teu espírito, recolhe de oração e pede ao Senhor que multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, regozijai-vos sempre. Bom, o tratamento inicial da depressão é medicamento. A pessoa tem que tomar remédio sim. Porque não adianta a pessoa que está muito deprimida só vir na casa espírita, porque ela não vai ter cabeça de entender absolutamente nada. O tratamento espiritual é necessário? Totalmente necessário, mas junto com a medicação também. Tá? Além da medicação, terapia, meditação, a gente tem várias modalidades. E as pessoas que têm depressão, elas ficam envergonhadas na própria condição. Por quê? Porque depressão não tem exame que dá diagnóstico. Não é igual uma anemia que a gente faz no hemograma e vê, estou com anemia. Nossa, estou com anemia, mostra para todo mundo. Depressão, o diagnóstico é feito clinicamente pelo médico competente ou pelo psicólogo competente. Então, muitas vezes, a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, não é possível que ela tenha depressão. Porque depressão não está escrito em lugar nenhum. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do julgamento também. Então, só a avaliação psicológica, psiquiátrica, é que vão poder dar um diagnóstico. E na vigência do quadro depressivo, não adianta a cobrança, a pessoa tem que tomar a medicação, tem que ir na consulta, ajustar as doses, ver o melhor momento de retirar o remédio, porque pode ser que ela vá tomar a medicação por um período e depois vai retirar. A única pessoa que tem autoridade para fazer isso é o médico. Também não adianta ficar repetindo a receita ad eterno. Porque a medicação, ela muda com o tempo. E as doses precisam ser ajustadas. Quando a pessoa não vai ao médico e começa a repetir a receita, vai acontecer um uso abusivo da medicação. Às vezes ela até poderia parar e ela está tomando remédio desnecessariamente. Né? E aonde o tratamento espiritual entra nisso tudo? É fundamental. O tratamento espiritual, na vigência da doença, é o que vai segurar a pessoa e é muito importante quando a pessoa está no estado de remissão. Para quê? Para que ela não tenha novas crises. Então, o tratamento espiritual é muito eficaz em relação a isso. E evitar que a pessoa sofra uma recaída, por exemplo. Depois que a pessoa vai melhorando, aí sim é preciso trabalhar o autoconhecimento, a mudança de atitudes, repensar a própria vida, a questão de valores. Né? Então, tudo isso é possível fazer desde que o equilíbrio químico tenha acontecido. Bom, a terapia, a meditação, a música e a dança são muito eficazes como coadjuvantes no tratamento. E aqui eu queria fazer um adendo na questão da música, porque a gente tem diversas publicações científicas que revelam que a música é muito eficaz no tratamento. Ela melhora a saúde, ela melhora fisicamente, então o corpo físico, ela melhora a questão emocional, a questão social também, principalmente o canto coral. Ela melhora os aspectos cognitivos, ela melhora a neuroplasticidade, que é a capacidade dos neurônios de se regenerarem, né? Ela melhora a concentração, ela melhora a disciplina, melhora a capacidade de pensar, a autoconfiança, a memória e a sensibilidade humana. E aquela frase, quem canta seus males espanta, é comprovada cientificamente. Né? Você vê que a sabedoria popular está cada vez mais sendo comprovada cientificamente. Nós temos em São Lourenço, no sul de Minas, um coral que chama Coral por Amor, que é de um grupo de médicos. E esse coral faz atendimentos de pacientes com depressão. Os psiquiatras encaminham e é extremamente eficaz no tratamento. Aqui na nossa casa espírita, nós temos também um coral, né, que faz um trabalho terapêutico mediúnico. E na nossa Associação Médica Regional Patos de Minas, nós também temos um coral que é aberto ao público, mas que devido à pandemia não está atuando, né? Mas
esses têm mais depressão. Né? Então, isso aqui comprova o que o Mestre Jesus está ensinando para nós há 2000 anos. Um outro estudo americano muito interessante avaliou crianças de 10 anos de idade no que se referia à religião. A religião é importante para você? Nas crianças são 10 anos. Depois eles acompanharam essas crianças por 10 anos. Então, quando elas tinham 20 anos, eles voltaram e foram avaliar como é que aquelas crianças tinham passado. E viram que aquelas aonde a resposta foi positiva para a religião tinham menos depressão do que as que foram negativas. E um detalhe muito importante, mesmo se os pais tivessem depressão. Então, a religiosidade modificou a tendência genética, que é uma coisa muito interessante também. E um outro estudo que foi feito em São Paulo, com 1.000 idosos carentes. Aqueles idosos que tinham algum tipo de prática religiosa tinham metade da tendência de desenvolvimento da depressão do que os idosos que não praticavam nada, não frequentavam nenhum tipo de casa, ou igreja, ou religião. Entendeu? Agora, os mecanismos pelos quais a religiosidade vai impactar na saúde, isso aí dá uma outra aula, depois a gente programa. Então, a gente finaliza Jesus nos falando novamente em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Então, que nós saibamos pedir, que nós saibamos buscar, que nós saibamos bater, e que assim seja. Nós vamos agora continuar com o mesmo pensamento envolvido nessa energia maravilhosa, agradecendo a Nath pelas palavras, que ela trouxe, cada um de nós que nos fortalece. O Evangelho de Jesus nos fortalece sempre. Então vamos agora passar para a nossa segunda parte, que é o tratamento espiritual. Fiquemos tranquilos. Façamos o exercício da respiração profunda, relaxando o nosso corpo físico. Lembremos-nos da figura doce de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos aqueles companheiros que Ele nos envia constantemente. Nós, nesse momento, estamos sendo visitados por estes espíritos abnegados, companheiros, que conhecem cada um de nós e as nossas aflições. Momento de confiança, momento de acreditar na providência de Deus, nosso Pai. Busquemos nos envolver com essas energias de amor, energias de paz, de tranquilidade, energias de serenidade. Formaremos assim a nossa correntemento eletromagnética, aquela que nós realizamos em nosso tratamento espiritual dentro dessa casa. Visualizemos o verde das plantas, o verde das relvas, o verde, meus irmãos, o verde das árvores. Lembremos de toda a natureza, busquemos as águas, busquemos o canto dos pássaros, o murmurinho das águas.
Lembremos-nos que Jesus caminhou sobre a terra e deixou aqui todo o seu magnetismo, ensinando-nos a cuidarmos uns dos outros, a sermos médicos, através do nosso pensamento positivo, otimista, esperançoso. Vamos buscar essas águas e nos banhar nelas, lembrando-nos que Jesus nos limpa, que retira de nós, do nosso campo astral, que influencia o nosso campo físico, todas as mazelas adquiridas pelos pensamentos em desequilíbrio, pelas dificuldades que nós estamos tendo em manter o pensamento elevado, em criar formas mentais sublimes. Lavemos, meus irmãos, retirando assim de todo o nosso campo magnético essas energias que nos adoecem, que nos deprimem, que nos perturbam. Pedimos também a misericórdia divina que possa limpar cada lar, cada casa, cada família, limpando cada cômodo das casas, retirando essas impregnações nocivas, perturbadoras, que geram o desequilíbrio, a insensatez, o desconforto. Busquemos Jesus, sintamos Jesus a nos envolver e proteger. Procuremos agora formar em nossa mente, buscar a luz amarela dourada, a luz do sol, o sol que dissipa as trevas, o sol que retira as doenças, o sol que queima as bactérias, os vírus, as formas, pensamentos, as larvas mentais, os sentimentos malsãos. O sol, meus irmãos, nos ergue, nos eleva, nos impulsiona à prática do bem, a confiar mais na proteção misericordiosa de Deus, nosso Pai. Cultivemos esta energia, deixemos-nos envolver com esta energia, sintamos melhores, respiremos melhor, que essa energia amarela dourada possa penetrar em todo o nosso corpo, através da respiração, através dos poros, através dos centros vitais, os chakras, os plexos, que possa penetrar pelos nossos pés, a fim de sentirmos a terra, Mãe Terra, que nos agasalha, que nos ensina como grande educadora. Assim é o nosso planeta, sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sintamos agora as energias branco prateado, energias provindas do Cristo de Deus. O branco prateado envolve-nos, nos ensina e nos ajuda a sublimarmos o pensamento
nosso planeta. A presença do Cristo em nossa casa. Vamos visualizar a nossa casa, desde o portão de entrada, as três energias, os três elos da corrente magnética envolvendo o nosso lar: o verde, o amarelo, o branco radiante. A presença dos espíritos amigos, dos benfeitores espirituais, procurando auxiliar-nos e pedindo-nos: modifiquem os vossos pensamentos, modifiquem os vossos sentimentos, confiem mais no Pai misericordioso que estende as mãos à humanidade terrena, que busca auxiliar a necessidade de querer ser auxiliado. Modifiquem, meus irmãos, modifiquem as palavras, que elas sejam de incentivo, que elas sejam brandas, que elas sejam solidárias, que elas sejam amigas. Estas energias buscam todos os lares que roubam preces. Essas energias vão de encontro aos hospitais, no tratamento das doenças que dificultam o caminhar da humanidade. Estas energias são direcionadas às casas, aos lares de idosos. Estas energias são direcionadas aos cárceres, às prisões, aos irmãos nossos que cometeram os delitos aqui na Terra e que são retirados para terem reflexões acerca da sua existência terrena. Essas energias vão de encontro aos irmãos que moram nas ruas, às crianças, aos jovens, aos adultos, aos nossos irmãos da terceira idade. Busquemos, meus irmãos, auxiliar Jesus com o nosso pensamento. Busquemos auxiliar os benfeitores espirituais com os nossos pensamentos e sentimentos voltados ao bem. A misericórdia divina está a estender as mãos. Vamos elevar as nossas para podermos apertá-las e juntos conseguirmos vencer, meus irmãos, com o amor de Jesus em nosso coração. Deixemos essas energias lavar a raiva, o ódio, as dificuldades do relacionamento humano. É necessário, se faz urgente nesses momentos turbulentos que a Terra passa. Luz a todos os corações, luz a todo o nosso planeta. Peçamos pelos governantes, auxiliemos os seus pensamentos, luz para todos eles. Jesus querido, te agradecemos tamanha assistência espiritual, te agradecemos todo o vosso carinho pela nossa humanidade. Fortaleça-nos, Senhor, fortaleça-nos na misericórdia. Fica conosco a todo instante, ampara-nos, Jesus, e perdoa-nos as insanidades
desequilíbrios que espalhamos por toda parte. Sei conosco, hoje e agora sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair-nos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e que Deus seja louvado. Que a paz do Cristo de Deus permaneça com todos os nossos irmãos encarnados e amparando os desencarnados. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Que assim